Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em Jeremias, capítulo de número 19, no versículo de número 1, e depois eu vou tomar a leitura do versículo número 10 e o 11. Diz assim: Assim diz o Senhor, vai comprar um vaso de barro de um oleiro, e leve com você alguns dos anciões do povo, e dos anciões dos sacerdotes. Agora o versículo número 10. Depois, quebre o vaso à vista dos homens que foram com você, e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Os moradores serão sepultados em Tofetes, porque não haverá lugar para o sepultar. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra de Jeremias 19, percebe que no versículo número 1, o Senhor fala assim: Jeremias, vai comprar um vaso, vai comprar um vaso de um oleiro. Percebe que Jeremias, ele comprou o vaso. Aí depois Deus vai mandar ele proclamar algumas palavras diante dos homens, simbolizava o povo, o vaso. Aí escuta só. Aí depois Deus fala assim para ele, no 10, e depois que você proclamar as palavras, agora eu quero que você quebre o vaso que você comprou. Quebre o vaso diante dos homens que foram com você, e diga-lhe, assim diz o Senhor, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Irmão, olha que interessante isso aqui. Eu fiquei me perguntando, peraí, se Deus mandou ele comprar o vaso, Jeremias comprou. Percebe que Jeremias, ele está investindo no vaso. Jeremias está comprando o vaso, ele está investindo. Depois que ele investiu no vaso, aí ele vai proclamar as palavras que Deus mandou. Aí depois que ele proclama algumas palavras, o Senhor vai dizer, agora quebra o vaso que você comprou. Agora que interessante, por que Deus mandou ele comprar? E por que Deus mandou ele quebrar? Escuta só, Deus queria que Jeremias sentisse o que o próprio Deus está sentindo. Por quê? Porque percebe, Jeremias comprou o vaso, Jeremias investiu no vaso, e depois ele teve que quebrar aquele vaso que ele investiu. Então era isso que Deus estava sentindo. Deus queria que Jeremias sentisse o que Deus sentisse pelo povo. Porque Deus ele tinha investido no povo. Só que o povo tinha adorado a Baal. O povo vivia se quebrando. Por isso que Deus está ensinando para Jeremias. Para Jeremias sentir o que o próprio Deus está sentindo. Imagina, irmão, Jeremias comprar o vaso, investir no vaso e depois quebrar aquele vaso que ele comprou. Deus está ensinando ele. Era o que o próprio Deus estava sentindo. Deus está falando, Jeremias, vai comprar. Percebe que Deus, ele não dá o recurso para Jeremias. É Jeremias que vai tirar de si próprio para comprar o vaso. Percebe? Deus só falou assim, vai comprar. Deus não concedeu dinheiro para ele. Não, Deus falou, compra. Percebe que Deus só deu uma ordem para ele comprar. Foi Jeremias que investiu. Aí depois que Jeremias investe nesse vaso, Deus fala, agora quebra o vaso. Percebe? Jeremias investiu para depois quebrar. E Deus está ensinando ele, era o que Deus estava sentindo, era para o profeta sentir, ter uma noção do que Deus sentia pelo povo. Deus insistia no povo, Deus investiu no povo, só que o povo se quebrava. Então Deus queria que Jeremias sentisse o que o próprio Deus está sentindo. Rapaz, isso aqui é forte, hein? Aí escuta só isso aqui. Aí uma coisa que eu achei interessante, irmão, olha isso aqui, peço que você dobre a sua atenção. Eu estava comparando essa passagem de Jeremias 19 do vaso com a passagem anterior, que fala também do oleiro, Jeremias 18. Só que escuta só que negócio tremendo que Deus me revelou pela graça. Percebe que Jeremias 19, 10, Deus fala assim, quebre o vaso diante dos homens que foram com você. E depois diga-lhe, assim diz o Senhor, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Irmão, isso aqui que me chamou a atenção, escuta só, peraí. Em Jeremias 19, no versículo número 11, Deus vai falar assim, ó, quebra o vaso e diga, esse vaso não pode ser mais restaurado. Aí eu fiquei perguntando, peraí, como que Deus fala que esse vaso não pode ser mais restaurado? Sendo que Jeremias 18, no capítulo anterior, olha o que Deus falou para Jeremias, Jeremias, vai na casa do oleiro. Quando Jeremias desce na casa do oleiro, ele vai dizer assim, desci a casa do oleiro, eis que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia se estragou em suas mãos. E ele tornou a fazer dele outro vaso como bem lhe pareceu. Agora escuta isso aqui, peraí. Em Jeremias 18, o oleiro está fazendo o vaso.
e o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Aí o oleiro pegou do mesmo barro e fez outro vaso. Escuta só. Então percebe que em Jeremias 18, ele está refazendo o vaso que quebrou. Mas em Jeremias 19, ele vai falar assim, o vaso que se quebrou não pode ser mais restaurado. Aí eu fiquei perguntando, peraí, por que em Jeremias 18, o vaso ainda tem oportunidade de ser restaurado? Em Jeremias 19, o vaso de Jeremias 19 já não pode ser restaurado. Eu fiquei comparando esse vaso de Jeremias 18 com o vaso de Jeremias 19. E Deus me fez entender o seguinte, percebe, em Jeremias 18, o vaso está sendo restaurado na casa do oleiro. O oleiro está fazendo o vaso. Então percebe que o vaso está na olaria. Então quando o vaso se quebra, ele pode refazer, por quê? Porque o vaso está na olaria e nas mãos do oleiro. Então por isso que tem como fazer de novo o vaso em Jeremias 18. Agora em Jeremias 19, Deus mandou ele comprar o vaso e depois Deus mandou ele quebrar o vaso. Percebe que o vaso está sendo quebrado fora da olaria e não está na mão do oleiro. Irmão, pelo amor de Deus, se você não entender isso aqui, olha que tremendo isso aqui, não vou repetir isso aqui. Percebe que em Jeremias 18, quando o oleiro está fazendo o vaso está na olaria, o vaso está no lugar certo e o vaso está na mão do oleiro. Aí percebe, o vaso se quebra em Jeremias 18. Aí o oleiro faz outro vaso como bem lhe pareceu. Então percebe que para o vaso de Jeremias 18 ainda tem solução. O vaso está quebrado, mas ele faz outro vaso. Por que tem solução para o vaso de Jeremias 18? Porque o vaso está na olaria. Está no lugar certo onde se faz vaso. E está na mão do oleiro. Então por isso que em Jeremias 18 ele pode refazer o vaso. Agora em Jeremias 19 ele manda Jeremias comprar o vaso. Jeremias compra o vaso. Aí depois ele vai mandar Jeremias quebrar o vaso. E ele vai falar assim, Jeremias, agora diga, assim como esse vaso se quebrou, não pode ser mais restaurado. Aí eu fiquei me perguntando, peraí Senhor, não entendi. Por que em Jeremias 18 o vaso se quebrou e tu refez? E agora em Jeremias 19 não tem como refazer esse vaso. Por que tu está falando que em Jeremias 19 o vaso não tem solução? Sabe o que Deus me fez entender? Percebe, filho? O vaso de Jeremias 18 está na olaria. Está quebrado, mas está na olaria e está nas minhas mãos ainda. Por isso que eu refaço. Agora em Jeremias 19, Jeremias comprou o vaso e quebrou. Fora da olaria e não está nas minhas mãos. Ele quebrou, tacou no chão. Percebe? Por isso que eu disse que aquele vaso não tem uma solução. Porque quando está fora da olaria e fora da minha mão, não tem como eu fazer. Eu só faço se tiver na minha mão e se tiver na olaria ainda. Tá vendo por que nós temos que correr para a presença? Se tiver quebrado, é melhor estar na olaria quebrado e ser restaurado do que se quebrar e ficar fora da olaria. Fora da olaria ele não faz. Fora da casa ele não faz. Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Escuta só. Se você tomar leitura da palavra que eu preguei aqui ontem, você lembra que a Bíblia disse que 3 grupos se levantou contra Josafá? Em 2 Crônicas 20. Aí a Bíblia diz que Josafá, ele vai para a casa do Senhor. A Bíblia diz que Josafá ele vai orar, porque o inimigo tinha se levantado contra ele. Presta atenção nisso aqui. No versículo número 5, 2 Crônicas 25, diz assim: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Ele disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Percebe, irmão? Escuta isso aqui. Percebe que Josafá, ele está na casa do Senhor, ele está na congregação. Aí ele começa a orar, porque o inimigo se levantou contra ele. Ele correu para a casa de Deus. Presta atenção, ele está na casa de Deus. Ele está na casa do oleiro. Escuta só. Escuta só o que vai acontecer. Aí Josafá ele começa a orar. Aí no versículo de número 14, depois que Josafá orou, Deus vai responder ele. Diz assim: então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eiel, filho de Matanias, dos levitas, filho de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo dessa multidão, pois a batalha não é de vocês, é do Senhor. Agora escuta isso aqui, peraí. No versículo número 5 vai dizer que Josafá orou na casa do Senhor. No versículo número 14 vai dizer que o Espírito do Senhor desceu sobre Jazael no meio da congregação. Então percebe, Josafá orou na casa e teve resposta na casa. Eu vou repetir isso aqui.
Percebe que em Crônicas 20, no versículo número 5, Josafá está em pé na casa do Senhor orando. Em Crônicas 20, 14, vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jezael no meio da congregação. Então percebe, Josafá está na congregação orando. Deus dá resposta para ele na congregação. No mesmo lugar que Josafá ora, é no mesmo lugar que Deus dá resposta. Por isso que lá em Jeremias 18, o vaso foi refeito porque está na mão do oleiro e está na casa do oleiro. O oleiro só fez porque ainda estava na casa dele e na mão dele. Agora em Jeremias 19, o vaso se quebrou fora da casa do oleiro e fora da mão dele, por isso que Deus não fez. Deus só faz quando está na casa. Irmão do céu, tem resposta que Deus só vai dar se estiver na casa. No endereço certo e no lugar certo. Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração. Josafá estava na onde? Na congregação orando. E a resposta veio da onde? Na congregação. Percebe? Está orando no lugar certo e teve a resposta no endereço certo. Quando você ora no lugar certo e está no endereço certo, a resposta é imediata. Eita Jeová! Aí escuta isso aqui. Aí percebe que eu acho interessante que em Jeremias 18, Deus fala assim, Jeremias, se levanta e vai na casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Aí Jeremias fala assim, desci à casa do oleiro, e eis que eles estavam trabalhando. Olha que interessante. Irmão, isso aqui que eu achei tremendo. Olha o que Jeremias disse. Eu desci, só que quando eu cheguei na casa do oleiro, o oleiro já trabalhava. Agora segura isso aqui. O oleiro simboliza quem? O oleiro simboliza Deus. O vaso que está sendo refeito ali na mão do oleiro é a casa de Israel. Agora escuta isso aqui. Olha que tremendo. Jeremias é profeta. Só que antes do profeta chegar na casa, Jeremias disse assim, desci à casa do oleiro, eis que ele estava trabalhando. Olha que tremendo. Antes do oleiro chegar, antes de Jeremias chegar, olha, escuta isso aqui, escuta isso. Antes de Jeremias chegar na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Deus não é dependente de profeta para fazer. Olha que tremendo. Jeremias é profeta, mas antes do profeta chegar, Deus já fazia. Você acha que Deus é dependente de nós? Filho, Deus é independente. Olha que tremendo. Antes do profeta chegar, Jeremias disse assim, ó, eu sou profeta, mas quando eu cheguei na casa do oleiro, ele já fazia. Ele não precisou de mim para fazer, ele já estava trabalhando. Deus não precisa de profeta, filho, para fazer. Tem profeta que fala assim, ah, se não for eu pregando, Deus não faz nada. Filho, ai meu Deus do céu, isso aqui quebra o ego de muitos. Filho, eu que sou dependente de Deus. É nós que precisamos dele. Olha que tremendo, Jeremias é profeta, mas antes do profeta chegar na casa, o oleiro já estava trabalhando. Deus está ensinando que ele não é dependente de profeta para fazer, rapaz. Tem profeta que fala assim, se não for eu pregando não acontece nada. Não, se não for eu falando, Deus não vai falar. Quem disse? Eita Jeová, olha que tremendo isso aqui, irmão. Jeremias nem chegou na casa e o oleiro já estava, ó, já estava em movimento. O oleiro já estava trabalhando. O oleiro já estava fazendo vaso. Antes do profeta chegar. Quando você chega na casa e você vê aquela multidão lá te esperando, não é por causa de você. É o oleiro que já moveu antes de você chegar. Aleluia, Deus! Você quer ver uma coisa? Você lembra o que Deus falou para Samuel? Você lembra o que Deus falou? Vou até abrir aqui para você não achar que eu estou falando. Olha o que Deus falou para Samuel acerca de Saul. Deus falou assim, Samuel, eu vou fazer vir um homem até você. Escuta só isso aqui, vou até abrir para você não achar que eu estou falando. Porque tem gente que acha que é a gente que fala. Então por isso que é necessário a gente abrir a Bíblia, irmão. Escuta só isso aqui. Olha o que Deus falou para Samuel acerca de Saul. Samuel, 1 Samuel capítulo de número 9, no versículo de número 15. Olha o que Deus falou. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo, amanhã, esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, e pois seu clamor chegou até mim.
Agora escuta isso aqui, olha o que Deus falou. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, esta hora, enviarei a você um homem. Peraí, Samuel é profeta. Percebe? Samuel é profeta. Olha o que Deus falou, ó. Um dia antes de Saul chegar, Deus falou assim: ó, com você, meu profeta, eu vou te avisar um dia antes. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Como Samuel é profeta, Deus vai avisar um dia antes. Antes de Saul chegar, Deus vai falar assim: ó, Samuel, eu vou enviar até você um homem. Peraí, quem é que vai atrair Saul até Samuel? É Deus. Olha o que Deus disse: eu enviarei a você um homem. Percebe? Não é o profeta que atrai, é Deus que envia até o profeta. Irmão, você pode ser profeta, mas não é você que atrai, é Ele que atrai, é Ele que traz, é Ele que faz. Filho, olha que interessante isso aqui. Percebe que Deus falou assim, um dia antes de Samuel chegar aí, de Saul chegar aí, Samuel, vou trazer ele até você. Um dia antes eu vou enviar esse homem até você. Então percebe que não é o profeta que traz, é Deus que envia até o profeta. Jesus disse, se até Jesus, que é Jesus, falou assim: ninguém vem a mim se o meu Pai não me enviar. Irmão, olha que tremendo. Se até Jesus, que é maior que todos, falar assim: ninguém vem a mim se o Pai não enviar, você acha que é você que atrai? Não é você que atrai, é Ele que envia. Eita glória, aleluia, Deus. Escuta só isso aqui. Eita Jeová, olha que tremendo, irmão. Eita glória, escuta. Olha que tremendo, irmão. Olha o que Deus falou, ó. Um dia antes dele chegar até você, eu enviarei ele até você, porque eu ouvi o clamor do meu povo, porque o povo tinha pedido um rei. Aí Deus vai atender a oração do povo, Deus vai atender o pedido do povo. Aí Deus vai escolher Saul a pedido dos homens, porque o clamor do povo chegou até Deus. O povo tinha clamado falando: Senhor, queremos um rei. E não era tempo de levantar rei, mas por causa da insistência do povo, Deus ouviu a oração do povo. Aí Deus vai levantar Saul. Só que escuta só, irmão, olha que tremendo isso aqui. Um dia antes de Saul chegar, Deus já tinha falado para Samuel. Por quê? Porque quem é profeta, Deus avisa antes de acontecer. Como diz em Amós 3,7, esteja certo que o Senhor não fará nada sem avisar os teus servos, os profetas. Aí, irmão, eu acho interessante que nessa palavra de Jeremias, percebe que o oleiro fazia um vaso e o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Aí Deus falou assim: Jeremias, será que eu não posso fazer com a casa de Israel como fez esse oleiro? Percebe que Deus está mostrando para Jeremias a forma do oleiro trabalhar. Percebe que Deus queria que Jeremias saísse. Quando Jeremias desceu, ele vai ver um oleiro trabalhando, que simboliza a forma do Senhor, a forma de Deus trabalhar. Aí percebe que Jeremias viu a forma de Deus, que ele saiu do lugar de onde ele estava. Agora percebe, irmão, olha o que Deus falou: Jeremias, desce na casa do oleiro e lá você vai ouvir minhas palavras. Percebe que Deus não queria que Jeremias só ficasse ouvindo palavra. Deus queria que Jeremias se movesse, para ele poder ver a forma do oleiro. Aí quando Jeremias sai de onde ele está e desce na casa, ele vai ver o oleiro, ó, trabalhando. Vai ver a forma do oleiro, porque ele saiu de onde ele está. Jeremias só mudou a visão porque saiu de onde ele estava. Quando a gente fica limitado, acomodado, a gente só fica em palavras. Mas quando você sai de onde você está, você já começa a ver a forma do oleiro. Você já deixa de ver, você deixa de ouvir para ver. Percebe que Jeremias começou a ver agora a forma do oleiro? Porque ele saiu, ele começou a se comover, já começou a se mover. Percebe que ele começa a se mover. Quando ele se move, ele já não vai mais ouvir, ele vai começar a ver. Primeiro ele vê o oleiro trabalhar, depois que ele vai ouvir de novo. Então percebe, Deus só queria que ele visse a forma do oleiro, porque simbolizava o próprio Deus, a forma de Deus trabalhar sobre o povo. E Jeremias viu porque ele se moveu. Quando você começa a se mover, você vai começar a ter outro tipo de visão. Você vai começar a ampliar a sua visão, você vai ter outra visão. Olha que interessante, percebe que Jeremias, enquanto ele estava ali, ó, olha o que Deus falou, presta atenção, se levanta e desce. Quando ele desceu na casa do oleiro, ele vai dizer assim: eu vi o oleiro trabalhar. Percebe que ele vai ver o oleiro trabalhando sobre a roda ali, o vaso. E ele vai ver o oleiro trabalhando ali, o vaso vai se estragar nas mãos do oleiro. Então percebe que Jeremias viu tudo isso porque ele começou a se mover. Olha que tremendo isso aqui. Olha que forte isso. É uma coisa que me chamou muita atenção. Aí percebe que Deus fala assim:
no versículo de número 7, irmão, isso aqui que eu achei tremendo. Olha o que Deus fala para ele, depois que Jeremias viu o vaso sendo trabalhado ali na mão do oleiro, o vaso se quebrando e tudo mais. Aí olha o que Deus vai falar para Jeremias. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para arrancar, derrubar, destruir, se esse reino ou essa nação se arrepender e se converter da sua maldade contra o que eu falei, eu também mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer. Irmão, olha que interessante isso aqui. Olha o que Deus falou. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para arrancar, destruir e derrubar, se essa nação ou esse reino se converter de sua maldade, eu também mudarei de ideia. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, se eu disser para uma nação que vou arrancar, destruir e derrubar, mas se eles se arrepender e se converter, eu também mudarei de ideia. Então percebe que Deus falou assim, ó, eu vou arrancar, vou destruir, vou derrubar. Meus planos é esse. Eu quero arrancar, destruir e derrubar. Mas se eles mudarem de ideia e se converter, eu também mudarei de ideia quanto ao mal que ia fazer. Então percebe, Deus falou assim, ó, eu estou com um plano contra vocês aqui. O plano que eu tenho é arrancar, derrubar e destruir. Mas se vocês se converter, eu também vou mudar de ideia. Então percebe, Deus só muda de ideia quando você também muda a conduta. Você lembra o que Deus falou para Jonas? Deus falou assim para Jonas, Jonas, vá lá em Nínive e prega para Nínive. Diga o seguinte, fala que daqui a 40 dias eu vou destruir a cidade toda, se eles não se arrepender. Aí Jonas começou a pregar, ó, daqui a 40 dias o Senhor vai destruir tudo. A Bíblia diz que todo mundo, ouvindo a pregação de Jonas, começaram a se arrepender. Até os animais, os reis. A Bíblia diz que todos se vestiram de pano de saco, começaram a orar, começaram a se humilhar. Percebe? Deus falou que ia destruir Nínive. Estava decretado a palavra de destruição. A sentença era destruição. Mas a Bíblia diz que eles começaram a se humilhar. Começaram a orar. Começaram a se converter. E Deus não destruiu a cidade. Como Deus disse aqui em Jeremias. Se eu disser para uma nação, para o reino, que vou destruir, derrubar, arrancar. Mas se eles se converterem, eu também mudarei de ideia quanto ao mal que ia fazer. Percebe? Deus só não destruiu Nínive porque Nínive também mudou de ideia. Nínive mudou a conduta. Quando você muda a conduta, quando você começa a orar, quando você começa a se humilhar, a oração faz Deus mudar decreto. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.